Estamos de volta! Voltamos! Meu ancião William. E aí, meu ancião Éder? Você tá bom? Bom, graças a Deus. Estamos aí felizes por mais essa nova temporada aí. Segunda temporada. Glória a Deus. Pode né? Bairro. Pode Bairro. Isso aí, irmão. Vamos em frente. Esse ano tem muita coisa boa. E é isso aí. É isso vamos aí. Lá, vamos pra cima. Temos muita novidade. Começando mais cedo, a gente vai ter tempo de contar mais histórias. E o podcast é exatamente isso. O Pode Bairro é contando histórias. Isso. Contar histórias aqui e não importa para onde vai. O importante é a gente contar histórias. Mas, por favor, amigo, Vamos apresentar. Se apresente. Bom, meu nome é Whirley. Eu tenho 1,77 m de altura. Sou uma pessoa branca, cabelos castanhos. E estou aqui trajado com um sapato preto, uma calça azul de sarja e uma camisa preta com a logo do Ministério Jovens Adventistas. É isso aí. Muito bem. Eu sou o Éder, um homem, 1,73 m, 56 anos, pardo, grisalho, uso óculos. Hoje eu estou de calça jeans, olhando aqui do Whirley, praticamente a mesma cor. Uma polo verde e estamos aqui para mais um evento. Amém, glória a Deus. Primeiro do ano. Primeiro do ano. E temos um convidado, Convidado. Eu estava muito ansioso para ouvir essa pessoa. Sério? Eu tava. Porque massa. vai ser quase que uma continuação do último. Bom, fica aí, né? Se você não lembra o último, corre lá. Mas daqui a pouco vai descobrir, né? Que nós vamos convidar, nós vamos chamar. Quem é? Quem? Éder. Quem? Essa eu tenho que ler. Porque a convidada é internacional. A convidada é internacional. Tá achando que a gente não é chique? A gente é chique. Você tá achando que nós é grande? Vou falar o nome dela. Fala aí. É a Jasna Liz Cárdenas Seguel Oliveira. Seja bem-vinda, Jasna. Obrigada, uma boa noite. Feliz de estar aqui no Pode Bairro. Yes. Já tinha sido convidada, marcada esse momento, avisada várias vezes, então estamos aqui. Que bom que você veio. Estamos muito felizes de receber você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Se apresente. Sou Jasna. Jasna é baixinha, 1,52 m, branca, cabelos lisos, usa óculos desde pequena. Estou de blusa preta, sapato preta e um vestido preto com bordô. Muito bem. Que bom que você aceitou o nosso convite, porque pelas histórias do esposo dela, ficou muita coisa boa para a gente ouvir hoje. Ficou muita coisa boa para a gente ouvir hoje. Mas a gente, como começa com todo mundo, vamos começar a primeira pergunta assim. Quem é Jasna? Eita, Jasna hoje, né? Já passou por um processo de muitas mudanças, mas eu sou patagona, sou do extremo sul do Chile, Coyhaique, uma cidade que fica no pé da Cordilheira dos Andes, que gosta de frio. Eu lembro que ele Nos invernos geralmente são de 17 a 22 graus negativos, com 1,20 m, 1,5 m de neve, depende do inverno, né? Que mais? Muito proativa. Muito animada, muito acelerada, na realidade. Muito acelerada. Que aprendeu com a mudança para o Brasil e a conhecer essa cultura, a pensar mais antes de falar. Ou seja, em realidade, falar mais coisas, mais palavras, porque na minha mente assim, você não precisava falar 10 palavras se você com 5 pode falar tudo que você precisa. Você descobriu que no Brasil o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito, você não pode ser muito direta, você tem que dar um pouquinho mais de enredo para não causar esse impacto, esse choque. Contextualizar. Exatamente. Tá, a minha primeira adaptável, sou adaptável. Opa, que bom. A minha primeira pergunta, como é que você veio parar no Brasil? No Brasil. Bom, eu nasci no extremo sul do Chile e aí, com 9 anos, a minha tia casou com um adventista.
E aí nós começamos, minha tia nos começou a levar para a igreja adventista. Nossa primeira convivência com a igreja adventista foi uma escola cristã de férias. Eu tinha 9 anos. Uau. Então eu falo assim, um dos melhores projetos que a igreja tem é a escola cristã de férias. E aí a gente começou a frequentar a igreja, nos levar. Só tomei minha decisão com 16 anos, do batismo. E daí minha vida girava em torno da igreja. Tá? Dar estudo bíblico, fazer visitas. E aí eu queria ser missionária, surgiu o desejo de ser missionária. Aí eu passei na faculdade para fazer... O sistema do Chile é diferente do Brasil, né? E aí, no final, eu queria ir para a Universidade Adventista. Eu fui estudar, mas eu queria fazer teologia, porque eu queria ser missionária. E aí, eu tinha 2 bolsas do governo, por notas, por morar nessa região extrema. Para você ter uma noção, você sai de lá, naquela época era de avião ou de ônibus saindo pela Argentina e depois entrando de novo no Chile. Tá? Então, é assim, como se fosse o estado do Amapá. Não tem conexão com o continente, só por mar ou por avião. O avião, né? Pelo ar. E aí, eu tinha essas 2 bolsas do governo, e aí fui estudar, comecei a fazer engenharia em execução agroindustrial. E quando descobri que as bolsas que eu tinha serviam, me bancavam para fazer teologia, aí eu mudei, né? Aí mudei para fazer teologia. Aí, fazendo teologia, eu queria ser missionária e vim parar aqui no Brasil. Mas aí você fez a faculdade lá no Chile? No Chile, na Universidade Adventista do Chile. Tá, então antes de entrar no Brasil, você tem irmãos? Tenho. Fala, quantos são? Nós somos 6. Eita! Nós somos 6. Somos 2 mulheres e 4 homens. Certo. As mulheres somos as mais velhas. Certo. E aí você falou que a sua tia que levava você para a igreja. Para a igreja. Da família, papai, mamãe, irmãos, mais alguém? Não. Meus irmãos já foram. Certo. Tá? Na época que eu estive em casa, que eu saí de casa com 17 anos para ir para a faculdade, então quem levava todos eles para a igreja era eu. Tá? Minha irmã, na época, estava na Argentina, morando já com minhas tias. Meus tios, depois de um tempo, eles foram para a Argentina, para Ushuaia, Terra do Fogo. E aí, quem ficou levando para a igreja fui eu, que eu permaneci ali e levava meus irmãos para a igreja. Minha mãe fez estudos bíblicos, mas ela nunca entregou o coração para Jesus. Assim, muito independente. Eu acredito que nunca entregou o coração a Jesus. E aí, mas ele incentivava a gente a ir, porque o melhor lugar para seus filhos era a igreja. Né? E ele tinha um convívio com a igreja, ela se dizia adventista. Em realidade, até hoje, ela se dizia adventista, né? Ela nunca passou por um processo de congregar, de se batizar, mas ela sempre se considerou adventista, porque fez estudo bíblico, tudo. E ela trabalhava no hospital. Ela era a conexão da igreja no hospital para fazer visitas, para ter acesso a qualquer situação no hospital. Ela era a ponte. Certo. Hoje ela já é aposentada já, mas ela Seus gostava. pais são vivos aí? Meus pais são separados. Sim. Desde que eu tenho 3 anos de idade. Minha mãe teve outros relacionamentos. Mas meu pai é vivo, mora na Isla Grande de Chiloé, e minha mãe também é viva, mora em Coyhaique. Acostumada no frio. Se ela vier um pouco para o calor, ela passa mal. Com essa temperatura, menos 17, menos 13 a 20. No inverno, né? No inverno, 1,5 metro de neve, que é isso? No verão é o frio. quê? No verão, a temperatura à noite chega a 1 grau. Nossa. À noite, de madrugada, né? E durante o dia, depende, né? 22, 27, já passamos por 30 no verão.
Mas assim, É uma região 27 já que venta muito? venta. Isso que eu tive a impressão de falar. É porque como fica a quase 800 metros a nível do mar, né, e é no pé da cordilheira, então geralmente hoje lá nós somos, inclusive quando eu cheguei no Brasil, branca e com as bolinhas aqui nas bochechas, bochechas que parecia que eu vermelhas, usava vermelhinhas. Que tava pintura, assim, porque pintura. lábios vermelhos pelo vento e aqui as cachetes, como a gente fala, vermelhos. Tá, então aí você fez, agora vamos do Chile chegando para o Brasil. Então você fez a faculdade no Chile. Fiz. E aí, terminou a faculdade. Foi. E aí? Nesse processo é que surgiu meu marido, pastor Evaldo. Ele foi fazer... Ele começou no IAE, como ele contou, né? Em São Paulo. Ele fez um ano, acabou a grana, foi comportar em Foz do Iguaçu. E aí conheci uma turma de brasileiros que estudavam no Chile, na Universidade Adventista do Chile. Na Universidade Adventista do Chile, naquela época, tinha muitos estrangeiros. Colônia brasileiros, boliviano, peruano, venezuelano, colombiano, tinha da Austrália, tinha dos Estados Unidos. Então, tinha de vários lugares. Gente, sim, bastante gente. Lugares. Da Argentina, do Uruguai também. Bastante lugares. Sim. E aí tinha uma colônia bastante grande de brasileiros. O câmbio favorecia, muito mais barato no Chile na época. Então ele chegou na faculdade, ficou sabendo da acessibilidade bem mais barato, decidiu ir para lá. E foi lá que a gente se conheceu. Quando ele chegou a cursar o segundo ano, eu estava no quarto ano. Lá naquela época eram 5 anos. Certo. É. Mas você fez teologia Eu mesmo? fiz teologia. Então você é bacharel em teologia. Sou bacharel em teologia. Uau. Faz muito tempo já. Formei em 97. Que 97. massa. O pastor Evaldo formou depois. Formou depois. É que eu fui com 17 anos, terminei o ensino médio e fui fazer a faculdade. Foi direto pra faculdade. Ele primeiro foi 10 anos bancário, né? Sim. Quando ele aceitou o chamado, decidiu foi fazer teologia, já estava com 20 e alguma coisa. E como é que foi que aquele brasileiro se destacou no meio do mundo que estava ali, né? Porque você falou tantos países verdade. ali. Você falou dos tantos países ali. Como é que aquele brasileirinho se destacou assim que brilhou os olhos? Acho que pelo jeito dele, ele é meio tímido, né? Não é mineiro, mas ele fica assim pelo canto, olhando pelo... Eu acredito que esse ar de mistério, de querer conhecer o que tem por trás, que despertou, né? O pastor Evaldo é discreto, né? Bem discreto. Não, ele é assim. Eu falo assim, que ele são 2 pessoas. Porque só dar um microfone para ele se transforma. A gente percebeu. O poder está no microfone. Porque ele é assim, ele é na Só um dele. pouquinho. Ele é na dele, tranquilo, ele é muito observador, ele é assim, sabe? Mas quando ele pega o microfone para pregar, parece que... O microfone dá o poder. Dá o poder. Que bom, desengatilha na cabeça o outro Evaldo. Exatamente. Mas e aí? Conta para nós aí, como é que... Sim, aí a gente se conhecia, de verdade, tinha uma disputa, na realidade, tinha outra. Depois fui saber, né, porque eu sempre estava envolvida, ajudava ali, e quando de fato ele chegou, eu estava na secretaria do teológico, e eu já tinha um amigo brasileiro, Júnior, que ele dava aulas de português, né? Então eu arranhava e sabia algumas coisas de português. E aí foi a primeira vez que a gente trocou umas conversas, eu ajudando ele. Então, e depois a gente se via nas aulas, né? Porque como ele foi daqui do Brasil com a grade, ele começou no IAE, mas naquela época quem era do Sul e Central estudava no IAE e recebia chamado. Quem era do Norte tinha que se formar no IAN, né? Então, quando ele foi para o Chile, ele levou a grade do IAN. Então, ele só pegava as matérias que ele não teria dificuldade de aproveitar aqui no Brasil. Então, ele tomava matérias com primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ele pegava matérias também comigo. Eu lembro dele ter falado que só tinha a senhora na sala. Éramos né? duas. Duas? Uma amiga, a Karen,
Só que ela parou um semestre, na realidade, éramos duas. Nós começamos duas. Minha primeira turma, em 93, eram 60 alunos de teológico, eram duas mulheres. A que estava no quarto ano, a turma tinha duas mulheres também. A do segundo ano tinha uma mulher, e assim, era um pouquinho mulher. Na realidade, eu comecei fazendo teologia bíblica, né? Já no segundo ano, por orientação do decano que cuidava de cada turma, né? Eu fui orientada a mudar para teologia, mas na área educacional. Ela tinha três: teologia pastoral, teologia bíblica, que eu fazia, e teologia na área educacional. A gente tinha todas as matérias de teologia, porém, na área de educação, como filosofia, currículo, avaliação e psicologia. E o outro pastoral tinha aquelas de pastoral e bíblica, as línguas, né? Grego e hebraico, mas mesmo assim eu fiz. A senhora tem outra formação? Eu fiz depois que eu vim aqui para o Brasil. Cheguei no Chile era reconhecido pelo governo, né? Quando cheguei aqui no Brasil não era reconhecido pelo governo, então como se não tivesse estudo, né? E aí eu fiz letras português e espanhol, porque eu dava aulas de espanhol, mas depois saiu uma portaria, né? Que quem lecionava espanhol tinha que ser formado na área, licenciatura. Aí eu fiz no Pará, na época que a gente estava no Pará. Comecei no Amapá, que lá não tinha espanhol, comecei letras francês, português. Quando mudamos para o Pará, aí eu comecei de novo português, espanhol. E aí me formei. Ela falou a palavra mágica. Eu estou ansioso para escutar histórias do Pará. Do Pará. Estou ansioso para escutar histórias do Pará, porque eu lembro dele contando de terninho, bicicleta e você sentada na garupa. Fala para nós. Bom, nós nos conhecíamos lá na época, né? Para poder dar como que a gente chegou. E quando conheci ele, eu estava com minha inscrição de missionária voluntária pronta. Minha vontade era ser missionária ou na América Central, Sudamérica, na Austrália ou na África do Sul. Eram minhas opções que eu queria. Eu falo que você brinca, né, que depois que a gente começou a namorar, eu uni o útil ao agradável. E aí já tinha comportado 2 férias no Paraguai. E aí disse, não, acho que não vai ser tanta diferença o Brasil, né? Essa é a ilusão de que toda pessoa que não conhece bem a cultura, como é grande o Brasil diferente, você se depara com vários países dentro de um só. Na realidade é essa. Um grande continente. Uma grande diversidade dentro, né? E aí nos casamos, eu formei, ele veio terminar no Brasil, nós ficamos noivos na realidade, de ele voltar para o Brasil e continuar os estudos. E aí, em setembro de 97, eu vim pela primeira vez para o Brasil para conhecer a família dele, né? Que morava no sul do Pará. Daí, conheci a família, voltei para o Chile e no final do ano eu já vim de vez para casar, né? Deixei de participar da minha formatura para... Ele me colocou na parede, ou vem agora ou não. Ou não. E aí a gente casou em dezembro, 23 de dezembro de 97. Puxa. E aí começou minha vida aqui no Brasil. A história. E aí foi um choque de primeiro, porque eu fui criada, minha mãe, ela vem de uma família grande também. Ela foi a única que estudou da família dela e ela saiu de casa, se independizou para poder estudar, porque ela queria estudar. Toda a família de minha mãe, fazenda, chácara, do campo, né? Sim. A única que estudou foi ela, quis estudar, bateu o pé e saiu de casa para estudar. Então, ela sempre foi esse perfil bem independente. Então, nos criou dessa forma independente. Até pelo fato dele ter se separado muito cedo e ela sozinha mantendo a gente. Então, ela nos criou num perfil bem independente. Ela sempre dizia, olha, o dia que eu não estiver, você vai ter que saber se virar. Né? E já meu perfil sempre foi muito assim, muito responsável. Falou, é para fazer daquele jeito. É um negócio de perfil. E aí eu vim para o Brasil,
fomos para o sul do Pará. Ele já contou uma parte que tudo que ele de errado que podia ter feito, o que não é para fazer no relacionamento no início, o relacionamento aconteceu. E, de fato, porque quando nós casamos, ele já tinha ficado, como ele contou, noivo 2 vezes, ele tinha tudo. E quando nós casamos, nós não tínhamos nada. Nada. Só tinha um ou outro, Um ao outro e as dívidas que ficaram dos estudos para trás do Chile. E aí nós saímos para comportar, né? Certo. Nós saímos a comportar no Mato Grosso. Aí nós ficamos 6 meses comportando, juntamente voltamos para o colégio. Ele continuou os estudos. Aí ficamos na Bahia morando 6 meses lá no IAN, Capoeiro-Sul. No final do ano voltamos. Eu comecei a trabalhar em um colégio, que a prima dele era diretora, e eu montei aulas de espanhol na área da casa da minha sogra. E aí ele voltou para o colégio sozinho, eu fiquei morando com meus sogros. Imagine, nós tínhamos um ano de casados, imagine. Não. Ele foi para o colégio terminar, voltava nos feriados e eu morava lá com a casa da minha sogra. A minha sogra eu amo de paixão. Mas esse início foi complicado porque assim, eu saí dessa cultura de independência, de nunca necessitar fazer prestação de contas, porque a confiança, a responsabilidade gera um chip já inerente. E cheguei numa cultura no sul do Pará, extremamente conservadores. E assim, minha sogra e meu sogro são nordestinos, né? Meu sogro já é falecido. Mas assim, nordestino é daqueles que têm todos os filhos, por mais que grandes sejam grandes, estão debaixo das asas. Entendeu? Então, a casa sempre está cheia, aberta, e todo mundo praticamente quase assim, tudo é de todo mundo. Todo mundo dá pitaco, todo mundo, como se chama? Se intromete. Se envolve. Não economiza a palavra, não. Todo mundo se intromete. Essa cultura assim, então, foi um choque primeiro para mim, porque eu vou fazer isso. Eu me via na necessidade e isso era muito ruim. Tem que prestar conta do que vai fazer. Porque vestiu isso, por aquilo. Mas nessa época, você já estava na escola. Você já estava trabalhando na escola. É na escola da cidade onde morava. Isso, exatamente. E aí o pastor voltou para a faculdade. Voltou para a faculdade. Entendi. Aí ficávamos 2 meses sozinhos com tudo ali. O português ainda não era aquela coisa, que demorou bastante. E alguns tem os homônimos, né? Que em espanhol é uma coisa, é parecido em português totalmente contrário, sim. E aí cria um atrito. Sim. E assim, várias situações assim. Mas a gente... Sobreviveu, né? Sobreviveu. Está aqui contando história, né? Né? Está aqui contando história, contando né? história, mas assim foi... É questão de maturidade. Sim, não, porque a gente fala assim... certeza. A gente, às vezes, tem... vou fazer missionário, e a gente fala com o tempo. Precisa muito de maturidade, tá? Porque você tem que abrir... Você tem que pensar que abrir mão de muitas ideias, muitos costumes, e você pensa, não, vai ser só por um período de tempo. Então, você tem que ter a maturidade de você saber até onde você pode ir, até onde você pode... Não, só até aqui, não vou abrir mais. Então, é bem complexo. Mas, assim, foi uma etapa de crescimento. Olha para trás e disse, não, eu deveria ter feito diferente, ou eu deveria ter tido uma paciência. Mas eu sobrevivi. Já são 28 anos de Brasil, mais tempo do Brasil do que de Chile, né? Porque eu saí de lá com 22 anos. Então, hoje eu sou mais brasileira do que chilena, digamos assim. Mas tem um coração chileno. Não, o sangue é chileno, né? O coração já é um pouquinho brasileiro. Porque eu falo assim, a vinda para cá, para o Brasil, nesse sentido, me trouxe bastante crescimento, porque assim... mais fechado, mais tem vezes até muito
rígido em algumas coisas, aí você tem que entrar num acordo, você ser mais flexível. E isso também é autoconhecimento, né? Quando você conhece o seu perfil, você percebe, não, você tem um negócio positivo, mas você tem umas coisas aí que você precisa trabalhar, seus pontos fortes, beleza. Os negativos você tem que estar mais atenta para... Mas é tudo crescimento. Que é a reflexão que todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. Mas eu falo assim, para algumas coisas, assim, enquanto alimentação, eu sou mais brasileira que meu marido. Porque como eu não tenho crise de comida, eu vou experimentando e vou gostando e pronto. O negócio é comer. O importante é saber o gosto que tem. E qual é o seu prato predileto, então, já que você está falando de comida? Ai, tem vários, mas aqui eu amo lentilha, né? Lentilha como você faz no Chile, né? Lentilha é o meu preferido. Certo. Sério, pode comer lentilha tranquilo, entendeu? Só lentilha. Então, o prato principal ou é o que você gosta? Não. Qual é o prato da família, então? Bom, da família, depende. Mas se eu fizer uma panela de lentilha em casa, e quando eu faço lentilha, eu faço mesmo uma panela grande, porque aí eu faço tipo uma sopinha com caldinho, não é uma sopa, um pouquinho mais grossa, aí tem cenoura picadinha, batatinha, verduras, sojinho bem picadinhas. Bom, eu gosto de lentilha, então... Você tem que comer a que eu faço, que você vai gostar, é muito bom. A gente já sabe onde você mora. A gente já sabe onde você mora. A gente já sabe onde você mora, isso é verdade. Pode combinar que a porta sempre está aberta. Hoje tem uma lentilha aí. Mas os meninos, a comida de sábado, assim, tradicional que a gente faz em casa, no sábado que eles gostam, é arroz, estrogonofe de carne vegetal ou de frango e batata palha, salada. Não, e você sabe que a lentilha tem um gatilho dentro de mim, assim, porque uma prima nossa, ela fazia lentilha todo sábado. Ela foi professora lá no IAP, quando ela inaugurou o IAP. Sim. Então, todo sábado ela fazia lentilha. Todo sábado ela fazia lentilha. Porque ela falava assim, que o dia que ela não tivesse mais aqui e os filhos comessem lentilha, ia lembrar do sábado, da casa e da mãe. E assim, o primeiro impacto, exemplo, da vida de casados enquanto alimentação é porque no Chile a gente às vezes faz muito prato único. A gente não come arroz todo dia. A gente come uma vez na semana, feijão. A gente come mais batata, né? Batata de tudo quanto é jeito. Sim. Calórica, né? E aí, porque região fria, né? Região fria, a gente calórica. faz os porotos com renda, a gente faz lentilha bem grossa, ervilha, grão de bico, garbanço, né? Aí você vai fazer purê com bife, ou arroz com frango, e pavo, que é o peru, né? E lá na minha região come muito cordeiro, né? Muito cordeiro. E no Chile come, pelo menos na minha região, mais peru do que frango. E você vende igual que se vende aqui o frango em parte, só que lá é o peru, né? Assim. Então come salmão. muito. Salmão. Come muito região prato. Salmão. Come muito prato único, então. Sim, então eu pensava assim, não, vai ser assim, prato único. Aí eu faço, quem me ensinou a fazer feijão foi meu marido. Ele que me ensinou a fazer também, eu observava. E arroz, como faz no Brasil, com minha sogra também, mas quando estávamos nos dois sozinhos, ele era que disse, tem que fazer assim, beleza. Mas hoje ele não faz mais feijão, não, mas quem me ensinou a fazer feijão foi ele. E aí eu fazia, vou fazer lasanha, macarrão e... Cadê o arroz? Porque maranhense, né? Maranhense gosta de um arroz. Eu acho que todo brasileiro, mas maranhense, parece que se não come arroz, ficou o pedacinho no estômago só pro arroz ali. Ficou vazio naquele cantinho do estômago ali. Vazio, né? Arroz branco, e não tem quem tira do prato, viu? O pregadinho no arroz, meu filho. Com ovinho assim, uma hora dessa, falar em arrozinho, deu ruim, né? Voltando ao Pará. Aí nosso primeiro distrito foi Amapá, né? E foi lá que a gente começou nossa jornada no ministério, né? Eu estava grávida de 5 meses quando nós chegamos. Grávida de quem? Nicole Daniela, primogênita. Hoje está com 26 anos. Nicole e tem... E o segundo é o Victor Alejandro. Tá? Só um parênteses, eu vi ele esses dias aqui na nossa igreja. A Nicole é membro do bairro Amambaí. E o Victor é da Central.
Sentadinho, bem pertinho, ali do Muito lado. bem. Né? Ele é na dele, tímido assim. Ela já é Não é mais falante expansiva. igual o pai, não. Não, não. Mas ela é mais expansiva. Psicóloga, né? Ah, pronto. Pronto. Pronto, Fechou, explicou. fecha o parênteses. Fechou, Fecha o parênteses. fechou, exatamente. Aí nós chegamos com 5... Eu estava com 5 meses no nosso primeiro distrito. Tá? Aí nós chegamos a conhecer a igreja, uma situação bem especial, uma igreja dividida, que ele sofreu rejeição. Eu não sofri tanto, porque grávida para... aquela coisa, sim, tudo mais abre a ele, porta. Então, Mas foi providencial, até a gravidez Sim. para ir para a Foi. igreja. Exatamente. Não, foi. Foi. E ele não, a figura de liderança associada à associação, a gente já teve uma rejeição. Aí era bicicleta, pé rapado, sem nada de dinheiro. Aí arrumou na bicicleta, ele fazia as visitas na bicicleta. Depois de um tempo, já o irmão Luiz, vendeu uma moto para ele, me facilitou. Lembro. Em realidade, depois deu de presente. O restante. Ele falou mesmo. E aí, a Nicole andando de moto, escondida, que não podia, não, debaixo do casaco. Aí que serviu os casacos do Chile, né? Porque, gente, o sofrimento no Brasil foi o calor. Imagina, do extremo sul Sim, e vir para o norte. Trazer blusa de lá para cá. Não, eu trazer trouxe, blusa né? pra lá. Todas as minhas pantalonas Trouxe. viraram saia. Se eu trouxe. usou, É outra coisa, né? Doer depois, né? Mas na época que ele tinha moto, eu não podia andar com criança, então eu embrulhava ele, Embrulhava eu e colocava punha o aqui. casaco e ele ficava ali Aí tirava a dentro. bichinha tava ó, derretendo. A bichinha tava derretendo Coitado. no calor do Amapá. Exatamente. Ali foi 4 anos e 3 meses, depois que a gente foi para o Pará. A gente retornou para o Pará, porque os primeiros 6 meses do Brasil foi ali no sul do Pará, que a família do meu marido morava, né? 6 meses na Bahia e depois o distrito lá no Amapá, né? Santana do Amapá. Depois vimos para o Pará, só calor, gente. Eu escorria, sabe? Escorria. Eu tentava colocar protetor solar e desistia, porque aí eu suava mais Aí ainda. suava mais ainda. Aí suava mais. Acostumou com o calor do Brasil? Já aprendeu? É assim, não aprende. Ou ainda bate um coração geladinho querendo pelo frio? Gente, a primeira vez que eu vim morar, nós passamos, essa é a segunda vez que a gente passa aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? A primeira vez foi em 2016 e 2017. Para mim, naquela ocasião, foi um oásis. Porque vivi 4 estações. Tinha inverno, podia usar roupa fria, um friocinho. Até o momento, não tinha experimentado. No Brasil, uma semana assim no Mato Grosso, que tem em maio e junho, tem 2 semanas, né? Mas só isso, mas aqui foi inverno mesmo, outono, inverno, aí foi bom. Agora eu gosto do clima daqui. estou em casa agora. Eu gosto do clima. Mais ameno, né? Porque imagina, eu morei no sul do Pará, Amapá, depois fomos para Castanhal, Belém, Ananindeua, Belém, Marituba. Depois sul do Pará, Marabá. 2 anos no Amazonas, quente e úmido. É isso que eu ia falar. A impressão Quente. é que é muito quente, mas é úmido também. Quente e Nossa, úmido. essa mistura foi... Aí depois essa viemos mistura... para 2013, chegamos no Centro-Oeste, aí Mato Grosso, quente, seco. Tá bom, Mato Grosso, aí Ah. já começou a ficar mais seco. Mais seco. Depois viemos para cá, ficamos 1 ano e 8 meses, fomos para o Tocantins. Perdão, Quente 1 ano e também. 7 meses aqui, 1 ano e 8 meses lá, quente. Também. Que a Lá temperatura é mais cerrado. baixo é 20 graus. Lá é cerrado mesmo. É cerrado mesmo. E com o lago aí em Palmas, é feito estufa, fica Sim. maior. Aí voltamos para o Mato Grosso, quente, e depois para cá. Então, sempre foi na quentura. Então, aqui vocês já ficaram 4 anos. Vamos entrar no quarto, né? No 4º ano. É isso. Vamos entrar no quarto esse ano. Não, do quarto seguido, né? Sim, Isso, seguido. isso é. Agora, Porque né? anterior Quando foi voltou. 1 ano e 7 meses. Ah, um ano e 7 Voltou meses. agora. É, exatamente. Que legal, cara. Jasna, eu queria ter muito mais tempo para ouvir, porque nós não começamos nem a contar as histórias. Nem as nem histórias, gente, aventura. Mas eu quero que você conte uma história ainda para nós que te marcou, assim, a história que você quiser, que te marcou do tempo ministerial. Vocês já estão ainda, né, o casal pastoral e tudo, mas lá naquela região lá, quando vocês estavam começando.
quando estávamos começando. Enfim. Uma história que te marcou. Uma história que te marcou, pra gente depois ir pros finais aqui. Não, Mas nossa... vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vamos voltar ao casal. Vamos voltar ao casal. Vamos voltar ao casal. Vamos voltar ao casal. Pompeu, anota aí. Vamos voltar ao casal. casal. Vamos conversar com os dois ao mesmo tempo. Vai dar bom. Eu acho que do início tem várias histórias, em todas as épocas tem. Mas acredito a mais marcante foi na época toda a situação, nossos primeiros 4 anos e 3 meses de ministério, né? Porque além da rejeição na igreja no início, de 8 meses com ele, por toda a situação que ele chegou, e a gente começasse chegar numa situação, eu grávida, eu não queria ter engravidado, meu plano era engravidar com 27 anos, tá? Mas é aquelas coisas que Deus vai trabalhando na gente, né? Eu tinha que ter mesmo um filho na época. Quem manda é Deus. Porque até para baixar um pouquinho o jeito chileno, assim, autossuficiente, independente. E aí você depara você tem planos, mas quem define a vida é Deus. E eu queria, assim, menino. Primeiro era, por toda a situação do início, eu queria menino e veio uma menina, né? Até para me ensinar muita coisa, porque... Deus falou assim, não. Vai ser do meu jeito. Eu tô no até controle. porque Vai ser assim... do meu jeito. Os melhores do mundo. Lembrei. Mas assim, porque eu era irmã mais velha, então a experiência que eu tive foi com meninos. Sim. Então, para mim era mais fácil. Eu que trocava os panos, quem defendia, brigava pelos meninos, quem cuidava. Vou chamar minha irmã. Eu que batia nos guris para defender meus irmãos. Sempre fui muito arteira, assim, muita energia, né? Então, eu que colocava... Então, lidar com menino, eu sabia lidar com menino. Com menina, não sabia lidar. Minha irmã era mais velha. Eu era a segunda, mas quem parecia a primogênita era eu, porque eu que assumia mais responsabilidade em casa que minha irmã. Então, assim, eu sabia lidar com menino. Eu sabia brincar, brinquedo, jogar coisas de menino, não de menina. E aí Deus vai mudando essas coisas, né? Você tem que se interessar agora para as coisas já do mundo de cor-de-roça. Então, a experiência ali, tudo isso foi muito marcante. E depois, o vira-volta que deu, né, na história. E depois de sermos adotados como filhos, por exemplo, a família do irmão Magdalena. A irmã Glória até hoje me chama de filha, a gente tem um contato. Até hoje. A gente tem o carinho. Tive que começar a trabalhar, o plano não era, tive que começar a trabalhar mais cedo para poder, porque a gente não, como tinha uma ajuda de custo mesmo, né? Então a gente não via, né? A gente não sabia como, até essa época a gente conseguiu, digamos assim, sobreviver, né? E aí já trabalhando, já as despesas já ficavam já com meu salário. Começar a construir a casa pastoral, que era requisito, né, para virar distrito, e aí tudo, né? Então, esses 4 anos foi de bastante crescimento e enriquecimento. Então, e as amizades que foram formadas são até hoje. Não foram 4 anos fáceis. Não foram. Foi trabalhoso. Foi. Aquela coisa, não sei se ele contou, né, que em certa ocasião, acho que num concílio de pastores que teve, né, isso 2010, da divisão. Um pastor queria muito conhecer ele, né? Que estava trabalhando na região que ele trabalhou, né? E aí ele falou assim: você que é o famoso pastor Evaldo. E meu marido não é muito dessas coisas, né? Então ele já ficou assim meio... Pé atrás. Ele falou assim: olha, famoso não sei, mas que eu sou Evaldo, eu sou. Ele respondeu desse jeito, não muito... que não gosta dessas coisas, adulação assim. E aí ele disse: não, pastor, desculpa, eu queria conhecer quem era você. Porque eu queria perguntar 2 coisas para você. Na realidade, eu queria perguntar uma coisa. Eu sou o 7º pastor que passou naquela região de Gurupá,
Baquia Branco, Baquia Preto, Santana, enfim, Afuá. E eu sou o 7º pastor. E o povo só se lembra de você. Então, eu queria saber o que você fez com aquele povo. Puxa. Aí ele falou assim, olha, então anota, são 2 coisas. Eu amei o povo e trabalhei como um cavalo. Está explicado. Tá? Então, assim, foi marcante porque, assim, quando nós chegamos, era um subdistrito. Tinha 2 igrejas na cidade e um grupo, Santana. E no interior tinha 2 igrejas. Aí, quando nós saímos de lá, na cidade eram 8. Amém. 8, 9. Amém. E no interior, mais 7. Amém. Então, hoje... Deus usou vocês. Deus usou. Então, Deus foi usou bem vocês. marcante, porque, assim, Deus usou Multiplicou. foram 4 anos, assim, de Deus usou Trabalho. vocês. trabalho. Eu queria só... É que o Isso, pessoal... isso. Só, Ela né? chegou, ela chegou carregando. Ela chegou com essas frutinhas E aqui. eu falei assim, você já comeu pupunha? Eu falei assim, pupunha é palmito. Tem, mas eu tenho o palmito que sai da árvore, da palmeira, pupunha, mas o coquinho você come. Aí você Cara. cozinha. E isso eu aprendi a comer lá no Pará. Lá em Belém, você Eu não quando vai conhecia, na rodovia, assim, para Santa Isabel, para Castanhal, sempre vai ter mosqueiro, pessoas nessa época um saquinho assim e vendendo essas pupunhas. Na época era R$3, 5, hoje desceu uns R$10. Você cozinha e come. Tá De bom. manhã, com uma cevada, um café de milho, é uma maravilha, quentinha. bom. Vai Aí, gostar, muito bom. curiosidades. Aí, pra quem... Eu nunca tinha visto. A primeira Também vez, não. amanhã... Eu ganhei de Naviraí. Lá Tanto na que eu Naviraí falei, né? o irmão tem nos pés de pupunha lá. E eu ganhei agora, foi esse final de semana, fazemos Escola Viva, né, treinamento. E eu fui presenteada com 2 caixas de pupunha. Pensa numa mulher feliz. Pensa numa mulher feliz. Mas, amigo, nós vamos ter que trazer o casal mesmo. Vamos. Vamos ter que trazer o casal mesmo. Eu tenho que E arrumar o um espaço tempo na agenda. passou e a gente realmente Nossa. tem muita coisa para contar Tem, ainda. nossa. Nós vamos voltar ao casal para contar. Mas conta para nós. Agora é um bate-pronto assim, para Tá lá para bom. cá. Um versículo favorito. Eu tenho vários, mas o primeiro assim, que calentou meu coração é Salmo 37, 4 e 5. Eu vou falar em espanhol porque eu aprendi primeiro em Ótimo, espanhol. manda ver. Aí tem hora que eu misturo com português, mas ele manda diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos de teu coração. Confia nele, confia nele e ele fará. Não, eu já misturei com português, deixa eu ver. eu escrevi porque... Deixa eu Não ver. tem problema. É uma Mas é delícia. Salmo 37, 4, 5. Na versão, confia en el Señor. Não, deleita-te en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amém. Aí. Amém. Aí está. Amém. Um livro que você recomenda, Além da Bíblia, né? além da Bíblia. Isso, é. O livro do ano, que estamos lendo, História da Redenção, para mim ele é maravilhoso. Mas, em outra área, que eu trabalho com adolescente e criança, tem um livro de Kevin Lehman, que é um psicólogo americano. Tem vários livros. Transforme seu filho até sexta-feira. O filho, o maior, do meio, caçula. Seu filho não é um hamster. E dessas áreas é muito bom. Um psicólogo americano, Kevin Lehman. Tem também da mulher, dentro do esposo. Como transformar seu marido até sexta-feira também. É muito top. Eu gosto dele, desse autor. Quando a Jasna está nas horas livres, que viaja muito, Viaja isso é raro. Qual é o hobby que a Jasna gosta de fazer? Um hobby que eu tinha bastante era leitura, né? Eu tenho parado um pouco, mas eu gosto de exercícios de lógica, passatempos, de matemática. Eu gosto muito.
Eu sou meio lógica, matemática, então dessa área ali eu gosto. Quebra-cabeça também, gosto. Gosto desses desafios, assim, coisas que te mexam contigo, saem um pouquinho, façam você trabalhar a mente. Desse tipo de coisa eu gosto. E também de aventura, esporte de aventura. Meio radical, assim, escalada, rapel. Você vê essa pessoa com esse daí? Eu também tô... O de trás eu tava até... Ok. Ok. Escalada? Eu gosto. Isso mesmo, produção? Escalada? Dirigir também, eu gosto de dirigir. E para ser departamental de jovens também, ou de jovens não, de adolescentes, crianças, tem que ter essa energia aí, Tem né? que ter mesmo. Então, agora tá explicado. Vai passando o tempo, você vai ficando mais eu gosto dessas coisas. Vai diminuindo a radicalidade. Você hoje pensa mais. Eu já fiz muito doidura, esse só a mão de Deus mesmo para não ter acontecido alguma coisa comigo. Ainda bem, tá bom, cuidando de todos nós, a mão de Deus. Jazan, um personagem bíblico. Personagem que eu acho fantástico é Moisés. 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 José, mas o maior Moisés e a rainha Esther, né? São os dois. Mas primeiro é Moisés. Para mim é o maior de todos. Muito bem, Jasna. Para encerrar, uma mensagem para o nosso pessoal lá naquela câmera. Naquela câmera? Isso. Deixa eu ter que anotar um pouquinho para não esquecer aqui. Bom. Porque... Senão a pessoa que mistura as coisas, né? Tenho 28 anos de Brasil, mas tem um coração chileno. Tem um coração chileno, espanhol. Tem coisas que são melhor no espanhol do que no português, tá, gente? Olha aí. Tem palavras que é melhor no espanhol do que português. E outras no português que é melhor que no espanhol, tá? E vice-versa ali, tá? Mas, mensagem para você, né? E nesse tempo que nós estamos vivendo de tantas incertezas, desafios, lembrar de Jeremias 29:11, lembrar-nos que o Senhor, Ele tem planos para nós, e mesmo que a gente não entenda, Deus, eu digo por minha vida, né? Deus continua conduzindo a história e a nossa vida com propósito. E talvez hoje você esteja passando por algumas situações, enfrentando lutas, desafios, mas a gente precisa lembrar que a noite vai passar, o dia, a claridade do dia vai chegar, o amanhecer vai chegar e a gente não sempre vai estar na escuridão. E quando a gente confia em Deus, a gente consegue ver esperança e a gente fica animado. Em Romanos 15:13 nos diz que Deus é o Deus da esperança e Ele enche nosso coração de gozo e nos leva a crer. E Ele espera que nós sejamos ricos da presença do Espírito em nossas vidas. Tá? E por último, Isaías 40:31, texto muito conhecido por todos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Lembrar que Deus não só observa, mas Deus atende nossas orações, Deus renova, fortalece e nos sustenta em nosso caminhar nessa terra. E a gente pode confiar de que Deus sempre vai estar ao nosso lado. Isso aí. Fique tranquilo que quando você fala, às vezes eu choro mesmo. É emoção. Não podia terminar melhor. Não podia terminar melhor. Jasna, que pena a gente ter que parar esse podcast aqui, porque realmente você teria muita coisa para contar para a gente. Mas a gente vê, juntando a história do seu esposo e agora a sua, a gente vê o cuidado de Deus por vocês. Trouxe você lá do cantinho do Chile. Do extremo sul do Chile. Lá do cantinho do Chile, você está sentado aqui contando a história de bênçãos que Deus te cuidou até o exato momento. Exatamente.
Então, realmente não podia começar bem essa temporada com essa história aqui, Com um baita testemunho, né? com um baita testemunho desse. E você espera, tá? Que vai voltar o casal aqui. Vai voltar o casal Vamos aqui. marcar, né? A gente só não sabe quando. A gente não sabe quando, porque ajustar a agenda dos dois no mesmo dia, mas enfim, vamos lutar para conseguir. Se viajar juntos é difícil. Exatamente. Mas é isso aí. Meu senhor, vamos embora? Vamos embora, né, Edinho? Você Felizes. quer conhecer a Igreja do Bairro Ambaí? Nossos cultos é no sábado de manhã, às 8h50, nos domingos Às 19 horas. e na quarta-feira? Às 19h30. Exatamente, Avenida Salgado Filho, 602. Nossas redes sociais estão aí embaixo. Aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais e a gente se vê no próximo Pode Bairro. Certo? É isso aí. Jasna, obrigado. Muito obrigado, Valeu. Jasna. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu, gente. Até mais.